Então, pessoal, vamos ver aqui como calcular a área do quadrado e a área do retângulo. Primeiro, vamos ver a área do quadrado. A área do quadrado é a medida correspondente ao espaço interno desse polígono. O quadrado ele é um tipo especial de retângulo, ele possui todas as medidas dos seus lados iguais. Então, é uma característica muito especial do quadrado, é que todas as medidas dos seus lados elas são iguais. Então, quando falamos em calcular a área de qualquer forma geométrica, ou de um terreno, ou de uma área de uma praça, nós estamos se referindo a calcular a área interna, essa parte interna da, da figura, ou de um terreno, por exemplo, que está determinado pela sua cerca. Então, você está calculando essa superfície interna. As unidades de medidas de área é o milímetro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado e o quilômetro quadrado. Então, sempre ele vem com essas letrinhas, esses símbolos, à frente do resultado, com esse doisinho acima que a gente lê quadrado. Então, para calcular a área de um quadrado, basta você multiplicar um lado vezes o outro lado. Eu tenho, por exemplo, aqui um quadrado e eu tenho aqui um lado, o L de lado. Então, basta eu pegar esse lado e multiplicar pelo outro lado. Pronto, então a área do quadrado ela vai ser simplesmente eu multiplicar um lado vezes o outro. Eu posso chamar essa área de A, colocar assim, igual, o Azinho simboliza a área, e os Lzinhos significa o valor de cada lado. Pronto, então sempre basta lembrar que eu pego um lado e multiplico pelo outro. Vamos ver aqui alguns exemplos com números. Seja um quadrado medindo 10 centímetros, cada um dos seus lados. Ou seja, se é um quadrado, então todos os seus lados vai ter o mesmo valor, 10 centímetros. Calcule a área desse quadrado. Então, nós sabemos que para calcular a área é só multiplicar um lado vezes o outro lado, então vamos lá. Então, a área é igual 10, o lado dele mede 10, aí vezes 10 novamente. Aí a área vai ser igual, aí 10 vezes 10 é 100, então vai ficar 100, e a unidade de medida que está sendo dada é centímetros ao quadrado. Então, a medida desse quadrado que tem 10 centímetros de lado, então a medida da sua área corresponde a 100 centímetros quadrados. No outro exemplo aqui, se uma praça tem 4 lados e possui comprimento de 56 metros de lados, qual é a área dessa praça? Qual figura geométrica essa praça se parece? Então vamos aqui. Então essas são duas perguntas, nós queremos saber a medida da área dessa praça e qual é o formato geométrico que ela aparece. Então vamos lá, calcular a área. Lembrando, a questão afirma que são 4 lados e o comprimento é de 56 metros de lado, então já dá de entender que a forma geométrica é de um quadrado. Então vamos multiplicar 56 vezes 56. Então, vamos ter área igual a 3.136. Aí, a unidade de medida que está sendo dada é metros, aí ao quadrado. Então, 56 vezes 56 pode se fazer na calculadora, que dá 3.136 metros quadrados. Então, a única alternativa com esse resultado que nós temos é a alternativa 3.136 metros quadrados e a forma geométrica que essa face se parece é de um quadrado, pois a questão afirma que possui comprimento de 56 metros de lado, então isso significa que todos os seus lados têm a mesma medida. Agora vamos ver a área do retângulo. A área de qualquer retângulo é calculada multiplicando a base vezes a altura. Vamos entender o que é essa base e o que é essa altura. A base é sempre o lado maior do retângulo. Observe que nós temos duas bases. Essa base pode ser o lado inferior ou pode ser o lado superior. E o lado de medida menor, nós chamamos de altura. Lembrando, a base ela sempre é simbolizada por Bzinho minúsculo, nós chamamos de base de B, e altura nós chamamos de H. Embora na palavra altura não tenha a letra H, mas é simbolizado pelo H, para diferenciar de outros símbolos matemáticos. Então, a altura é sempre simbolizada pelo H, que é o lado menor, e o lado maior do retângulo eu chamo de base. Para nós sabermos a área de um retângulo, basta eu multiplicar a base vezes a altura. Então, a área, eu simbolizo com a área é igual a base vezes a altura. Vamos ver aqui alguns exemplos. Calcule a área dos seguintes retângulos.
Então, eu tenho aqui um retângulo, onde eu tenho aqui uma base de 12 metros, que a base sempre é maior, então já sei que esse lado de 12 metros corresponde à base, e esse lado de medida menor corresponde à altura. Então, vamos lá. Então, a área é igual a base vezes a altura. Então, a área é igual, agora colocando os valores. A base eu tenho 12 vezes, e a altura eu tenho 8 metros. Multiplicando, então a área é igual 12 vezes 8, dá igual a 96. A unidade de medida é metro, então vai ficar metros ao quadrado. Então, a medida da área desse retângulo, que tem base 12 metros e altura 8 metros, é 96 metros quadrados. No outro exemplo aqui, nós temos um retângulo onde sua base é 7 centímetros e a altura mede 3 centímetros. Então, vamos calcular. Então, a área é igual a base vezes a altura. Então, a área é igual, colocando agora os valores, a base é 7 vezes a altura é 3. 7 vezes 3 é igual a 21. A unidade de medida é centímetro, então vai ficar centímetro ao quadrado. Sempre coloque esse quadradozinho que é representado pelo número 2 na parte superior do símbolo. Então, temos aqui 21 centímetros quadrados. O último exemplo, nós temos aqui um retângulo onde a sua base mede 10 metros e a altura mede 2 metros. Então, vamos calcular a área, que é igual, multiplica a base vezes altura. Identificando esses valores de base e altura, temos que a base é 10 vezes e a altura é 2. Então, a área vai ser igual, 10 vezes 2 é 20. A unidade de medida está dada em metro, como observamos aqui, e colocamos o símbolozinho que representa o quadrado, que é o 2. Então, temos aqui 20 metros quadrados. E é isso, pessoal. A tarefa 3 que vocês vão fazer, vocês têm para fazer, é essa tarefa aqui, tarefa 3 de matemática, a área do quadrado do retângulo. A atividade já começa com algumas explicações e a resolução de 2 exemplos para você se basear a partir deles e resolver a questão. Agora, de acordo com os exemplos acima, resolva as questões. Aí na questão 1, calcule a área do quadrado abaixo. Aí tem aqui um quadrado, então você vai calcular essa área. Então, abaixo você lembrar o que você faz para calcular essa área. Observe que ele deu só 2 medidas, porque os outros lados são o mesmo, pois é um quadrado, então todos os lados são iguais. A segunda questão, calcule a área dos retângulos abaixo. Então, está dada a altura e a base, então você vê lá na explicação e calcula. E a 3, a área do quadrado abaixo é igual a. Então, nós temos um quadrado, aí você vai identificar, calcular essa área e depois você vai marcar uma dessas bolinhas que tem a resposta correta. Tá ok?